Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Desde que Nostradamus publicou As Profecias em 1555, o mundo não foi mais o mesmo. Isso porque muitas coisas foram acontecendo e, quando analisadas, estavam lá em alguma centúria que dizia que aquilo iria realmente acontecer um dia. Nostradamus, segundo historiadores, teve muitas previsões certeiras, como, por exemplo, a morte do rei Henrique II da França em 1559. Apesar de suas profecias serem amplamente conhecidas por sua linguagem vaga e ambígua, o que permite múltiplas interpretações, acabam sendo raras as vezes em que encontramos exemplos que possam ser inegavelmente comprovados como previsões precisas. No entanto, algumas passagens atribuídas a ele são frequentemente citadas como casos notáveis de acerto, ainda que debatíveis. Trazendo as suas visões apocalípticas para o presente, há quem acredite que pelo menos 7 de suas previsões serão cumpridas agora em 2025. Continue no vídeo e saiba o que pode estar nos esperando. Nostradamus falou das estações confusas e a subida das águas, o que os intérpretes associam a um aumento de fenômenos climáticos extremos. Em 2025, poderíamos enfrentar inundações recordes em algumas regiões e secas devastadoras em outras, segundo relata o site Astrofame. Essas mudanças não só afetarão a agricultura global, mas também poderão desencadear migrações massivas e tensões socioeconômicas em vários países. Comparando isso com o quadro climático atual, os cientistas confirmam que as mudanças na temperatura média do planeta estão resultando em padrões climáticos mais extremos e imprevisíveis. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas tem alertado sobre o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas torrenciais e secas severas. As previsões de Nostradamus sobre estações confusas podem ser vistas como uma descrição antiga dessas mudanças. A subida das águas, mencionada por Nostradamus, também está em linha com as atuais previsões científicas de aumento do nível do mar devido ao derretimento das calotas polares e ao aquecimento dos oceanos. Este fenômeno já está causando inundações costeiras mais frequentes e intensas. Em 2025 e além, os cientistas preveem que eventos climáticos extremos, como inundações recordes em algumas áreas e secas devastadoras em outras, de fato, continuarão a ocorrer. Essas condições adversas afetam severamente a agricultura global, reduzindo a produção de alimentos e aumentando os preços, o que pode levar a migrações massivas e tensões socioeconômicas. De acordo com estudos recentes, regiões vulneráveis, especialmente em países em desenvolvimento, enfrentarão os maiores desafios. Portanto, enquanto Nostradamus previu de forma poética e vaga, a ciência moderna fornece dados concretos e previsões detalhadas que reforçam a gravidade das mudanças climáticas e suas consequências para o futuro próximo. Será que ele realmente estava certo? Há também textos relacionados ao futuro da humanidade e seus inventos tecnológicos. Na quadra 25 da primeira centúria, Nostradamus diz: "O homem imortal virá no futuro quando a lua completar o seu grande ciclo. Da sua forma humana será afastado, misturando-se ao espírito do novo reino." Alguns sugerem que o homem imortal pode aludir ao transhumanismo, ao uso de tecnologia para superar os limites da biologia humana, como próteses, inteligência artificial ou até mesmo a transferência de consciência para máquinas. O espírito do novo reino é visto por alguns como uma referência ao domínio digital ou virtual. Isso também poderia ser interpretado como avanços significativos em interface cérebro-máquina e na integração da inteligência artificial na vida cotidiana. Espera-se que essas tecnologias revolucionem áreas como a medicina, permitindo tratamentos mais personalizados e a comunicação, eliminando barreiras entre as capacidades humanas e digitais. Nostradamus, em sua época, talvez não pudesse prever de forma exata as tecnologias que temos hoje, mas a sua menção sobre a forma humana de ser afastada pode ser vista como uma previsão surpreendentemente próxima da realidade. No século XXI, a integração entre humanos e tecnologia se expandiu de maneiras que muitos considerariam ficção científica. De 2000 para cá, vimos a tecnologia dar um salto gigantesco em diversos segmentos e, como consequência, tentar trazer mais conforto à humanidade, como foi o caso dos smartphones, que são considerados mais secretários pessoais do que simplesmente um aparelho que, além de servir como um telefone, te traz o mundo até suas mãos. Ultimamente, temos testemunhado algo realmente inédito,
que é a evolução da inteligência artificial, da robótica, da realidade aumentada e da realidade virtual. Todos esses setores vêm demonstrando que muitas tarefas não precisam da interferência humana e que em breve serão 100% automatizadas. O ano de 2025 poderá trazer tanto boas novas como também notícias ruins, especialmente para certos ramos profissionais, pois não serão mais necessárias intervenções diretas e constantes de seres humanos. Vê? Essa é a forma humana sendo afastada, como dito na quadra 25. Quanto aos conflitos atuais e que prometem ter mais combustível em 2025, Nostradamus alude a alianças rompidas e irmãos convertidos em inimigos, o que poderia indicar uma reconfiguração nas relações internacionais. Especula-se que regiões como o Oriente Médio e Sudeste Asiático poderiam ser pontos-chave de tensões. No contexto atual, isso poderia significar enfrentamentos entre potências como os Estados Unidos, China e Rússia, além do surgimento de novos blocos de poder. Atualmente, temos visto cada vez mais as tensões crescentes entre essas grandes potências. Tais tensões manifestam-se em diversas formas: disputas comerciais, corridas tecnológicas, conflitos territoriais e intervenções políticas em várias partes do mundo. Por exemplo, as relações sino-americanas estão marcadas por disputas comerciais e tecnológicas, enquanto a Rússia enfrenta sanções e isolamento devido a questões como conflito na Ucrânia. Agora vamos ver sobre o Oriente Médio e o Sudoeste Asiático. Essas regiões continuam a ser pontos críticos de instabilidade. No Oriente Médio, conflitos como a guerra civil na Síria, as tensões entre Israel e Palestina e a rivalidade entre Irã e Arábia Saudita alimentam um cenário de incerteza e violência. No Sudeste Asiático, disputas territoriais no Mar do Sul da China e a crescente influência militar chinesa são fontes de preocupação para os países vizinhos e para a comunidade internacional. Além das potências tradicionais, estamos testemunhando o surgimento de novos blocos de poder e alianças estratégicas. O Grupo BRICS, composto por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, é um exemplo de uma coalizão que busca aumentar a sua influência global. No entanto, mesmo dentro do BRICS, existem tensões e interesses divergentes que podem testar a coesão do grupo. O Brasil, como um membro importante do BRICS e a maior economia da América Latina, desempenha um papel significativo no cenário global. Embora não envolvido diretamente nos maiores conflitos, o Brasil enfrenta seus próprios desafios internos e busca equilíbrio nas suas relações internacionais, especialmente com as grandes potências. As previsões de Nostradamus sobre alianças rompidas e inimigos inesperados refletem um tema constante na história humana: a volatilidade das relações internacionais. No contexto atual, com conflitos geopolíticos em várias frentes e o surgimento de novos centros de poder, as palavras de Nostradamus ressoam como precisão inquietante. Nostradamus também teria previsto um colapso financeiro globalizado. A grande convulsão da riqueza, a qual ele menciona em uma de suas quadras, poderia materializar-se no surgimento de novas moedas baseadas em blockchain ou em uma redistribuição significativa da riqueza global. Essa mudança econômica poderia estar relacionada com a transição para energias renováveis, o auge de novas potências econômicas ou o colapso de modelos financeiros tradicionais. A grande convulsão da riqueza costuma ser interpretada como uma transformação profunda na estrutura econômica mundial. No contexto atual, essa previsão pode ser vista em várias tendências que estamos vivendo. Por exemplo, a virtualização das moedas, isso é, tornar o seu valioso dinheiro em algo não palpável, uma versão digital das moedas e cédulas de papel. Nos últimos anos, assistimos ao crescimento explosivo das criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum, baseadas na tecnologia blockchain. Essas moedas digitais representam uma nova forma de transação financeira que desafia os sistemas monetários tradicionais. Elas oferecem maior segurança e transparência, mas também trazem riscos e desafios regulatórios. A adoção crescente dessas moedas pode realmente levar a uma redistribuição significativa da riqueza, criando novas formas de economia e investimento. Em relação ao nosso ecossistema, há também previsões nada agradáveis para 2025. Um trecho de Nostradamus menciona o Jardim do Mundo, submerso em águas contaminadas com enxofre, o que muitos interpretam como um desastre na Amazônia. Essa região, vital para o equilíbrio ecológico do planeta, poderia enfrentar inundações devastadoras e atividade vulcânica que alterariam o seu ecossistema.
Isso sublinha a necessidade de ações urgentes para proteger este pulmão verde da Terra. A previsão de Nostradamus sobre águas contaminadas com enxofre e possíveis desastres na Amazônia pode ser vista como uma metáfora para os problemas que já enfrentamos. A região está sob ameaça constante de desmatamento, mineração ilegal e incêndios florestais, que resultam na degradação do solo e contaminação das águas. Embora a atividade vulcânica não seja uma ameaça na Amazônia, as inundações sazonais são uma realidade que pode ser exacerbada pelas mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão causando padrões climáticos mais extremos, incluindo chuvas intensas que podem levar a inundações devastadoras na Amazônia, como o inverso também. Secas cada vez mais frequentes e duradouras, como tem acontecido ultimamente no Jardim do Mundo. Essas inundações afetam não somente o ecossistema, mas também as comunidades indígenas e locais que dependem da floresta para sua subsistência. Isso sem falar na seca, que mina quase que absolutamente os alimentos, tanto para o homem quanto para os animais. No final de 2024, a região sul do Brasil enfrentou uma calamidade climática nunca antes vivida. As enchentes afetaram 478 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, impactando aproximadamente 2,4 milhões de pessoas. Foi considerado o maior desastre natural da história do estado. Entre as previsões mais perturbadoras atribuídas a Nostradamus está a chegada de um asteroide conhecido como Harbinger of Fate, ou Arauto do Destino, que supostamente aproximaria-se perigosamente da Terra em 2025. De acordo com relatos, Nostradamus descreveu esse evento como uma bola de fogo vinda do cosmos, um presságio do destino. Essa interpretação ganhou força após ser mencionada em veículos como New York Post, suscitando debates entre estudiosos e entusiastas das suas profecias. Embora a possibilidade de uma colisão direta não esteja confirmada, astrônomos alertam que impactos de asteroides são plausíveis em um futuro próximo, adicionando uma perspectiva cósmica à interpretação dessas predições. Esse temor reforça o fascínio e a inquietação que envolvem as supostas visões de Nostradamus, ao misturar ciência e misticismo num cenário que parece tirar a humanidade da sua zona de conforto. Deixe nos comentários o que você achou sobre tudo isso, quais são as suas impressões. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.